E aí, senhores, tudo bem? Como vocês estão? Aqui quem fala é Alexandre Volks, também conhecido como Stormer no mercado. Hoje vamos falar sobre um tema que muitas pessoas me perguntam porque elas não conseguem compreender ou elas não sabem exatamente o que é ainda. Vamos falar sobre vendas, vendas descobertas e vendas alugadas. Como é que você pode vender uma coisa que você não tem? Essa é uma pergunta que me fizeram já várias e várias vezes. Eu vou tentar explicar um pouquinho como funciona a coisa. Tá? Digamos que vocês não têm Vale do Rio Doce. Vocês não têm a Vale na carteira de vocês não têm. E aí o papel abre no gap de baixa, como a gente está vendo aqui. Logo que ele abre nesse gap de baixa, ele vai ter uma coisa chamada imã de atração. Ou seja, o mercado ele é atraído para próximo da zona de fechamento do dia anterior e para essa zona de congestão que está aqui. Isso vai acontecer muitas e muitas vezes. Logo a seguir, o mercado vem subindo, ele vai subindo na direção do que seria a zona de resistência. Se aproxima da zona de resistência e você pensa, fiz um candle de venda aqui, eu podia pensar em vender esse papel, mas você não tem esse papel. Você tem duas alternativas. Você pode fazer uma venda chamada venda descoberta. A venda descoberta basicamente será um movimento em que você vai fechar a operação no final do dia. Então a venda descoberta é igual a intra-dia. Você vende agora, por exemplo, nesse preço, e você irá recomprar a posição. Então você vende a R$ 39,99. Quando o mercado chegar aqui embaixo, antes do final do dia, você vai recomprar para entregar para a pessoa que você vendeu. Então, como você só precisa entregar a ação no final do dia, você pode escolher o melhor momento de fazer a recompra. Feita a venda, você está vendido, faz um topo duplo, volta a recuar, bate no seu alvo e agora você recompra. E o que você ganhou com isso? Bom, você vendeu a R$ 39,99 e você acabou comprando aqui neste preço em R$ 38,55, faturando então essa diferença entre as duas coisas. Essa é uma das formas de operar na venda, em que faz operações no intradia. Bem, no intradia, às vezes não é suficiente, às vezes a gente quer fazer isso num gráfico diário. E isso significa basicamente, e aqui a gente tem isso, por exemplo, digamos que a gente queira vender este papel e ficar vendido. Tá? Então, digamos que a gente tenha visto aqui nesse movimento a média móvel de 80 caindo e nós tenhamos visto um 1, 2, 3 marcando este topo e a gente tenha pensado em fazer uma venda nessa situação em que a gente venderia o papel que a gente não tem com stop acima dessa máxima. Como assim eu vou vender algo que eu não tenho? Bem, é relativamente simples. Os grandes fundos, tá? Os fundos têm carteiras de ações que eles não podem vender. Eles precisam ficar com aquelas carteiras, com aquelas ações na sua carteira. O que eles fazem? Eles disponibilizam essas ações para aluguel. Então eles permitem, por exemplo, que eu alugue a Vale do Rio Doce deles. Então, eu sou o item A, tá? O fundo é o B, e a pessoa que vai comprar de mim é a pessoa C. Então, eu vou tomar alugado de B, então eu alugo a ação deles, essa ação entra para mim, e eu imediatamente vendo para C, vendo o ativo, que aqui no caso seria uma venda nesse nível, na região de 46,96, e aí quando chegar perto do fundo, por exemplo, já recompraria aqui perto desse fundo, perto de 43, e eu teria então capturado essa diferença de R$1 e, na verdade, R$ 3,91. Então, quando eu recompro a ação, eu automaticamente devolvo para B
as ações que eu aluguei, e eu vou pagar por esse aluguel aquilo que recebe o nome de aluguel pro rata, ou seja, eu pago um período específico de tempo, digamos que eu tenha ficado aqui alugado 1, 2, 3 dias, então eu vou pagar 3 dias de aluguel pro rata. Geralmente o custo de um aluguel fica numa faixa de 5% ao ano, tá, para um determinado ativo, e a gente precisa ver aqui nessa parte aqui, livros, ferramentas, o BTC, se existe a alternativa de aluguel. Então veja que aqui aparece o livro de ofertas, e aqui aparece imediatamente a taxa, 0.04, 0.07, 0.007, aqui a quantidade, certo? 0.10, né? Com isso a gente consegue ver se tem aluguel disponível daquela ação. Muitas vezes nós não temos esse aluguel disponível, daí nós não podemos executar a venda alugada, porque não há, naquele caso, uma disponibilidade de alugar as ações. Se tu vende uma ação que tu não tem alugado, tu vai pagar uma multa muito cara. Então a gente tem que cuidar bastante disso para evitar que esse tipo de problema aconteça, né? A gente tem que trabalhar realmente na ponta da venda apenas os papéis mais líquidos, os papéis que estão relacionados com o BOV, com o Bovespa, esses geralmente tem BTC e a gente consegue vender com relativa facilidade. Então esse primeiro item que eu queria conversar com vocês, basicamente é assim que funciona então o aluguel de ações. Na maior parte das corretoras hoje tu não precisa nem telefonar. Antigamente, quando tu queria alugar um papel, tu tinha que ligar para a corretora e falar: eu quero alugar o papel e ficar vendido, alugado nesse papel. Ou isso não precisa mais. Hoje em dia, quando tu faz a venda e tu não tem o papel em custódia, o sistema já automaticamente reconhece que tu está querendo fazer aluguel e ele já busca o aluguel para ti. E aí tu pode fazer a venda direto pelo home broker sem maiores dificuldades. Então, essa ideia de aluguel, e é importante que a gente tenha isso em mente, ela tem uma série de objetivos. Um dos principais objetivos de um aluguel e venda realmente é tu poder fazer um hedge de carteira. Então, digamos que você tenha uma carteira, e essa carteira seja composta de TRPL4, seja composta de B3SA3, seja composta de Vale 3. E você tem praticamente, vamos lá, 6 milhões de reais nesses 3 papéis. Muito dinheiro. Você vê que esses papéis estão fazendo um possível fundo, mas você não vai poder vender todos esses papéis, porque teria um custo brutal de emolumentos, teria uma série de custos que seriam pesados. Então fica muito mais fácil para você fazer o quê? Você faz um hedge. Você faz uma venda alugada, por exemplo, de BOVA11. No momento que você vende BOVA11, vamos só dar um exemplo, digamos que tem 1 milhão de reais nessa carteira. Você vende BOVA11 o suficiente para cobrir essa proteção e proteger isso aqui tudo. Digamos que o beta dessa carteira seja de 0,8. Nesse caso, você precisaria vender 800 mil reais em BOVA11 para estar completamente protegido. Protege toda a carteira. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Hedge de carteira? Acho que é uma coisa interessante. Como é que funciona basicamente a ideia de hedgear uma carteira? Primeira coisa, você tem que entender o que é o conceito de beta. O Bovespa, ou o índice Bovespa, o Bovespa tem um beta de 1. Então esse é o beta do Bovespa, ou seja, se o Bovespa sobe 1%, tá, ele vai subir aquele 1% inteiro. Acontece que tem algumas ações que quando o Bovespa sobe, por exemplo, 10%, a ação não sobe tanto, a ação sobe 5%. E quando o Bovespa cai 10%, aquela ação cai 5%. Ou seja, a ação ela se desloca numa proporção menor do que a proporção observada, por exemplo, pelo Ibov. Isso é uma ação que recebe o nome de beta menor que 1. Então, o beta menor que 1 é uma ação que se desloca menos que o Ibovespa. E, portanto, ela é mais defensiva e, teoricamente, mais conservadora. Ações que têm beta de 1, tá? Então, ações que têm beta de 1,
se desloca igual ao Ibov. Essa ação acaba tendo um desempenho bastante similar ao do Ibovespa. E ações que têm um beta maior que 1 acabam se deslocando mais que o Ibovespa. Então o beta ele é importante para que a gente possa saber exatamente quanto de hedge a gente vai ligar dentro de uma determinada operação. E para isso vai servir o aluguel e a venda. Aluguel, por exemplo, de venda de BOVA11. Tá? Como eu vou fazer então isso, Alexandre? Bom, se tu tem uma carteira, basicamente, e a carteira tem apenas um único ativo, por exemplo, TRPL4 na sua carteira, e essa é uma carteira de 2 milhões de reais, e TRPL4 tem um beta de 0,5, tá? E a carteira tem 2 milhões, quantas BOVAs você teria que vender? Se TRPL4 tivesse um beta de 1, você teria que vender 2 milhões de reais em BOVA11 para realmente poder ficar completamente protegido em eventual queda do Ibovespa. Como o TRPL4 tem um beta menor do que 1, tem um beta de 0,5, você vai ter que multiplicar basicamente o tamanho da sua carteira, tamanho financeiro da carteira, pelo beta. E com isso, você tem automaticamente a quantidade de BOVAs que você precisaria estar vendendo para proteger completamente ela através de um hedge. É claro que aqui é uma carteira simples, composta de um único papel, mas você pode ter uma carteira composta de vários papéis. Então, digamos que você tem uma carteira composta, por exemplo, por TRPL4, que tem um beta de 0,5, com 30% da posição. Ou tá, 50% da posição. Você tem B13CA3, com um beta de 1,00, e você tem aqui 25% da posição. E você tem Itaúsa, que tem um beta de 1,39, em que você tem 25% da posição. Bem, se você tem que descobrir daí qual é o beta ponderado da carteira. Para você descobrir o beta ponderado da carteira, você vai ter que multiplicar o beta pelo percentual que aquela ação compõe na sua carteira, daí soma tudo, divide por 3, você localiza basicamente o beta ponderado da carteira. Digamos que você pegasse, depois de fazer os cálculos necessários, você encontra que o beta dessa carteira é um beta de 0,90. Bom, se você tem 2 milhões de reais com um beta de 0,90 e você quer proteger completamente a sua carteira, você teria que vender pelo menos 1,8 milhões de reais em BOVA11 para poder ficar zerado completamente no seu beta. Essa é uma das formas de fazer hedge. Outras formas seriam, obviamente, comprar puts. Outras formas, obviamente, seriam uma venda de índice e assim por diante. Tá? Então, se a gente quisesse, por exemplo, vender índice, ao invés de vender a BOVA, nós poderíamos fazer o seguinte: nós temos que proteger 1,8 milhões de reais, que nós temos 2 milhões, mas o beta é de 0,90. Nós vamos dividir isso pelo valor do contrato do futuro. No caso, o contrato futuro, digamos que ele tenha 70 mil pontos. Então, 1.800.000, vamos dividir por 70 mil reais. Vamos descobrir quantos contratos do cheio a gente teria que vender. Nós temos que vender 25 contratos, na verdade 26 contratos do cheio, tá? Para que nós pudéssemos efetivamente proteger toda a nossa carteira. E aí com isso ficaríamos vendidos no índice futuro e ficaríamos comprados na carteira. E se o mercado caísse, o que ia acabar acontecendo? As ações que a gente tinha comprado iam cair, e a gente perderia dinheiro nelas, mas o índice futuro que a gente vendeu cairia na mesma proporção, e a gente simplesmente conseguiria anular completamente o recuo do mercado. E aí quando chegasse próximo de um fundo, a gente ia comprar o índice futuro vendido, e aí quando o mercado voltasse a subir, a gente ficaria completamente direcional novamente dentro do mercado. A maior parte dos hedges, a gente não fica 100% coberto, a gente geralmente protege 70% da carteira, eventualmente 80% da carteira. Não é intuito deixar proteção de 100%, senão sobe, tu não ganha nada, cai, tu não ganha nada, e tu fica absolutamente tendo muito trabalho sem nenhum tipo de rentabilidade.
Mas geralmente a gente trabalha com 70% quando está próximo. Na verdade, quando está próximo de um topo, a gente liga um hedge de 80%, 90%. E quando está perto de um fundo, um suporte, a gente desliga o hedge e fica só com 20% ou 30% hedgeados. Essa é uma forma de ir trabalhando as nossas posições de maneira que a gente tenha realmente sempre o maior nível possível de proteção. Bom, o tema de hoje era esse, proteção, hedge e basicamente vendas alugadas. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, perdão. Se vocês gostaram, não se esqueçam de dar um like e compartilhar com os amigos de vocês. Um forte abraço, tudo de bom, até mais.